Segunda-feira, o que a gente quer? A gente quer saber a previsão da Jaqueline Cordeiro, nossa Jaque astróloga, para a semana. Boa tarde, Jaque. Oi, querida, oi, mulheres, boa tarde. Estamos aqui para mais um horóscopo semanal, numa semana que promete muita movimentação. Nós temos, além de Plutão, que já estava retrógrado, mais 3 essa semana: Saturno, Vênus e Júpiter. Isso significa que essa é uma fase de revisão, de olharmos o que deu certo, da gente fazer uma análise diferente sobre tudo que estava acontecendo em vários setores, na vida social e afetiva, na parte profissional e principalmente na questão de recursos econômicos. Além disso, a gente tem no dia 14 uma lua minguante que é muito boa para deixar aquilo que não serve e se preparar para um novo ciclo. Bom, revisão, se preparar para o novo é sempre uma luz amarela gritando, né? Então vamos ver, signo a signo, quais são as orientações da Jaque. Arianos, a gente tem uma mudança já muito importante no começo da semana, que é o regente de vocês, Marte, entrando em Peixes. Daí o pedido é desacelerar. A ação ela pode ser mais silenciosa, cheia de estratégia, e isso não é muito fácil para vocês que são muito abertos e fazem tudo às vezes com certo impulso. Dica da semana: faça coisas à noite. Esse é um horário ótimo para pensar, colocar no papel os projetos, ter aquelas conversas muito importantes, mas falando em conversas, menos é mais nas palavras, mais silêncio, ouvindo mais as pessoas do que falando. Isso é uma dica importante, porque agora é uma hora de ouvir bastante. Vocês vão aprender assim. Taurinos, a gente tem Vênus entrando em retrogradação. Vênus é a regente de vocês, ela fala de toda a parte, não só afetiva, mas também material. E agora, no dia 13, anota essa data, ela fica retrógrada e ela vai ficar retrógrada por alguns meses. E aí, qual que é a necessidade de todos vocês? Fazer uma revisão na parte de valores. O que é muito importante? O que você não abre mão? Porque nesse momento, isso tudo vai entrar em xeque. É necessário deixar algumas coisas que antes eram primordiais. E a gente pode estar falando aqui de consumo, de necessidade de excesso. Taurinos são sempre mais acumuladores do zodíaco. Momento muito bom de doar. E aqui a gente está falando não só de doar peças, utensílios domésticos, tudo aquilo que você tem em excesso, mas doar o seu tempo num trabalho voluntariado. E ele pode ser muito bom com mulheres, porque vocês são dos signos mais femininos do zodíaco. Geminianos, a gente sabe que vocês estão no inferno astral, né? Agora dia 20 o Sol entra no signo de vocês, mas essa semana, no dia 11, Mercúrio, da comunicação, das ideias, entra em Gêmeos, que é o domicílio. Isso significa que, apesar de um momento onde vocês estão mais fechados para balanço, e um balanço maravilhoso, agora há clareza nas ideias e uma conversa mais franca, uma facilidade de entender outros pontos de vista e uma fase boa para escrever. Desde a semana passada a gente estava falando sobre diário, fazer um blog, escrever para inspirar outras pessoas no que vocês estão deixando e que não é mais relevante na vida. Mas há leveza nessa semana, que é muito bom para todos os geminianos. Cancerianos, a gente tem dia 14, lua minguante, que é sempre a fase da lua. Quando muda, ela é muito boa para vocês fazerem algum tipo de trabalho. E essa lua minguante do dia 14, que é em Aquário, pensa como se fosse uma esfoliação de corpo. É só que a gente está falando de uma esfoliação de emoções, daquilo que não serviu, do que não te representa mais. E isso tem muito a ver com parar de ser tão emotivo e ser racional, porque a gente está falando que a lua é minguante em Aquário. Pensar em trabalhos com o coletivo, onde você pode entrar com o coração cheio de amorosidade, mas também de um jeito muito pé no chão.
Leoninos, a gente tem agora uma fase mais fluida e mais fácil. Até a semana passada estava tendo algumas dificuldades, alguns entraves, mas a gente já tem essa mudança nessa semana. Temos Vênus e Mercúrio em Gêmeos, ativa muito a casa do social. Que tal se inscrever num grêmio, numa ONG, num clube, qualquer tipo de associação virtual nesse momento, mas que você possa colocar um pouco da ideia, da criatividade e da liderança. Buscar os amigos, talvez alguns amigos do passado retornem. Vênus retrógrada, ele também vai trazer pessoas queridas do passado, principalmente pessoas que podem te trazer para novos projetos, e aí ficar aberto, porque o social virtual vai estar animado. E virginianos, nós temos Mercúrio, o regente também de vocês, entrando no signo de Gêmeos, e vocês ganham muito com clareza mental, com facilidade em pensar em novos projetos, novas ideias. E aí a gente está falando do meio do céu, que é a carreira, onde a Mercúrio está. E aí, ideias para vocês pensarem nessa semana: mudar a postura profissional. Pode ser desde uma foto numa rede social, ou até o discurso, ou pensar em projetos diferentes, trazer novos colaboradores que não só os antigos. Há agora uma flexibilidade que é muito boa, e as palavras são encorajadoras, inspiradoras, e aí a semana também é muito divertida para vocês. Acho que essa semana tá mais leve do que a outra, né? Pelo menos pelos signos que eu me lembro, sim. Vamos ver então os 6 outros signos do zodíaco. Librianos e librianas, a gente tem um tema recorrente e que fica até o final do mês que vem, e que é necessário ter muita atenção com 2 setores. Primeiro o afetivo e depois o financeiro. O que acontece? Que Vênus, a regente de vocês, entra em retrogradação agora no dia 13. E ela, obviamente, atinge a todos os signos, mas a vocês com muito mais força. Daí esse é um momento onde há uma necessidade de clareza maior nos relacionamentos. É importante não fantasiar, não enxergar aquilo que você quer e que não é, às vezes, a realidade. Todos os relacionamentos que estão com algum tipo de problema, eles podem romper agora com a necessidade de realmente terminar, ou aquelas relações que terminaram e que nesse tempo que vocês estão afastados, vocês fizeram uma revisão e viram que ainda tem muitas coisas positivas, ela pode voltar agora. A mesma coisa para o financeiro, há um pouco de um olhar turvo, vocês melhoram as situações e muitas vezes podem cair no conto do vigário, comprar gato por lebre. Muita atenção novamente com as compras virtuais, porque pode haver algumas pegadinhas, e isso a gente está falando até o final do mês que vem, né? A dica para vocês é trabalhar muito nesse tom que eu tô aqui, ó. Eu tô com vários tons de rosa, além de que eu tô trabalhando com várias desses cristais, que é o quartzo rosa. Ele vai trazer um amor, mas um amor mais pé no chão, mais realista e não fantasioso, como vocês podem cair um pouquinho nessa tentação. Escorpião, essa é uma fase muito boa e tranquila para trabalhar as questões familiares. Há uma energia intensa e positiva dentro de casa, de conversas, de acertos, de mudar inclusive móveis de lugar, mesmo que seja um pequeno ambiente. Isso tudo tem muito a ver com o processo de transformação que vocês estão passando, mas é um processo tranquilo, vocês mais afetuosos e conversando de um jeito mais racional, sem tanta intensidade. Semana passada a gente teve uma lua cheia no signo de vocês, foi muito bom para fazer toda essa limpeza, e nessa semana mais leve e principalmente mais bem-humorado. Isso é maravilhoso. Sagitarianos, nós temos Júpiter, o regente de vocês, ficando retrógrado no dia 14. Ele é um convite para repensar várias questões ligadas a
talentos, recursos, isso já conversamos e ele continua, essa é uma pauta que continua. Quanto vocês gastam desnecessariamente em coisas supérfluas e quanto vocês não investem em talentos que são muito bacanas e que estão aí deixados de lado. Júpiter ficará até setembro retrógrado e ele faz um convite sim a rever tudo isso de um jeito mais fácil, mantendo um bom humor, tendo um espírito mais de colaboração, buscando outras pessoas para ajudá-lo. Inclusive, tem um projeto, mas não tem muita clareza de como fazer andar. Convide uma pessoa que você confie, que é maduro e que possa te ajudar realmente a levar isso adiante. Capricórnio, nós temos o regente de vocês também entrando em movimento retrógrado hoje, dia 11. E aí, o que ele faz na vida do capricorniano? A necessidade de parar um pouco. Tá caminhando e as coisas estão indo bem, mesmo que estejam indo bem, vamos rever tudo. É como estar caminhando numa estrada e voltar uns passos atrás para ver se deixou coisa, se não observou uma paisagem que valia a pena ou que ia agregar algo novo na sua vida. Saturno também fica algum tempo retrógrado e ele vai realmente pedir essa necessidade de fazer alguns cortes. Os cortes são fáceis na vida de vocês. A boa notícia com essa retrogradação é a facilidade de hábitos ruins de saúde que vocês deixam, inclusive emagrecer. Ele ajuda a manter o metabolismo mais rápido. Aquarianos também têm a regência de Saturno, além da regência de Urano. E esse Saturno retrógrado, ele é muito bom porque ele traz para a Terra. Aquário é um signo criativo, versátil, excêntrico, mas muitas vezes peca pelo exagero, pela falta de senso de pé no chão. Saturno retrógrado, ele faz sim um convite a olhar a vida de um jeito diferente e aí ele vai mexer particularmente nas relações pessoais de vocês. E é claro que quando você muda a postura com relação a uma outra pessoa, ela também muda e os dois ganham. E aí a gente pode estar falando de relacionamentos como casamento, uma sociedade, um colaborador. Essa é uma fase muito boa para deixar tudo aquilo que vocês estavam mantendo e que não servia para nada, que não tinha muito senso prático, e nesse momento esse enxugar, essa revisão é para atividades que sejam mais produtivas e mais práticas. E para finalizar, Peixes, o último, mas não menos importante, signo da Rê, nós temos Marte entrando no signo de vocês. Vê que é uma semana muito forte, né, gente? Muitos planetas mudando de signos e muitos planetas em retrogradação. Marte em Peixes, ele ajuda muito todos vocês a uma ação que é uma ação mais silenciosa, também com muita estratégia, mais pontual. Esse Marte é o signo da ação e ele faz com que vocês tenham mais clareza no que querem, fazem tudo com mais calma, usando a intuição poderosíssima, percepções, vai fazer alguma coisa, vai ter alguma conversa, mesmo que uma reunião virtual, criou uma pauta e no momento que começou tudo, pensou que deve mudar, mude, porque esse Marte em Peixes dá uma poderosa intuição. Dica é, fale menos também e ouça mais, anote tudo que vier à cabeça, inclusive os sonhos, porque nesse momento há uma ativação muito grande do inconsciente de captar a necessidade que as outras pessoas estão tendo ou a coletivo, e aí é muito bom, é uma fase ótima de realização. Quero deixar um convite para encerrar, que amanhã, dia 12, eu estarei lá no Do Balacobaco, Rádio Rock 89.1, lá com o querido Zé Luiz, Rafa e Yuri, uma horinha de ao vivo, às 11 da manhã, a gente vai estar falando de Vênus retrógrada, que mexe com todos nós, porque ela mexe com amor e dinheiro, e aí o bate-papo é sobre como potencializar essa retrogradação a nosso favor e não cair nas pegadinhas que muitas vezes acontecem nesse momento. Eu deixo um super beijo e até a próxima semana.
Ah, é fofíssima, Jaque, né? Esse programa é maravilhoso, do Balacobaco no 89. Jaque, um beijo para Rafa, para o Yuri, para o Zé Luiz. Você quer ter mais informações sobre a Jaque, acesso ao conteúdo dela, entra no site dela, é esoterissima.com.br, esoterissima.com.br. O Instagram da Jaque é @jaqueastróloga, Jaque com K, Jake, @jaqueastróloga. Seguramente ela vai colocar no Instagram dela essa participação dela amanhã no do Balacobaco na Rádio 89.